Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito prazer. Meu nome é Luciana, sou advogada aqui em São Paulo e quero convidá-los a uma discussão acerca de um tema que tem sido cobrado em provas de concurso público e não só pela proporção que tem atingido a discussão acerca do tema, acredito que seja de extrema relevância nós também discutirmos sob uma ótica prática, não somente doutrinária, mas também prática, uma ótica também jurisprudencial, não é? O tema que eu proponho hoje a trabalhar com vocês. O tema é sobre a relativização, a mitigação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Amigos, todos nós sabemos que o princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade pública, como alguns preferem, sempre foi objeto de incidência quase que absoluta, não é, nos assuntos da administração pública, da gestão pública. Mas o que nós temos visto? Uma tendência muito grande à relativização desse princípio em decorrência da dinâmica da sociedade, da dinâmica da coletividade, em termos de pretensão, em termos até de tutela, não é? Coisas que até algum tempo merecia determinada tutela por conta do Estado, hoje já não é visto mais com tanta, digamos, cautela nesse sentido, não é? De ser objeto de tutela estatal, não é? Por quê? Porque as necessidades são outras, não é? E nós temos percebido que essa dinâmica na coletividade tem sido muito rápida, não é? A sociedade, a coletividade tem mudado numa proporção assim quase que escapatória dos estudos, não só do direito, mas também da sociologia, da antropologia, não é? De ciências políticas. Diante disso, há uma premente necessidade de se adaptar o que se chama de supremacia do interesse público quando contraposto com o interesse particular, não é? E antes de começarmos, eu queria apenas dar alguns passos em termos de história e irmos até lá, pós-Revolução Francesa de 1789, não é? No século XVIII, nascia um Estado burguês, não é? Um Estado calcado no direito de liberdade quase que irrestrito. As pessoas, a pretensão das pessoas naquele momento era o livre exercício do direito à liberdade e o direito de liberdade, não é? O que as pessoas pretendiam? Elas pretendiam um Estado que fosse não prestacional, mas um Estado que fosse absenteísta, no sentido mesmo de abstenção, não é? As pessoas, elas viam a liberdade não como uma forma de expressão individual, mas sim como um direito, não é? Intangível, intocável, pelas mãos do Estado. Daí as pessoas propagarem a ideia de um individualismo que não permitia a ingerência estatal, não é? E as pessoas chegavam ao ponto até de legitimar uma não obrigação de fazer aquilo que o Estado poderia vir a pedir, não é? Uma não obrigação de fazer alguma coisa exigível pelo Estado, não é? Legitimada
por essa ingerência indevida do Estado em um âmbito que seria alheio à jurisdição dele, não é? Que seria o âmbito da individualidade. Só que vejamos, meus amigos, esse liberalismo, essa expressão de liberdade é um tanto temerária. Por quê? Porque tudo bem, nós sabemos que eu, ao exercer a minha liberdade, eu não posso, não é, impor ao outro a minha vontade, não é? E tampouco aceitar que o próprio Estado imponha a vontade dele. Muito embora pensemos em âmbito administrativo, que o Estado pretendesse, não é, impor alguma exigência com vistas ao bem da coletividade. Não, isso era inaceitável para as pessoas naquele momento, não é? Mas isso, é claro, não é diante, vejamos que num contexto desse, não é, a situação não poderia se sustentar por tanto tempo. Por quê? Porque as pessoas se viam em uma posição de igualdade, mas se pararmos para pensar por um momento, qual igualdade? Uma igualdade formal apenas, não é? Porque eu posso exercer meu direito de liberdade, você pode exercer igualmente o seu direito, não é? Mas essa igualdade, pensemos que ela apresenta contornos apenas formal, não é? Porque não há, uma vez que o Estado está tão distante das pessoas, né, está se abstendo de ingerir nos assuntos individuais, que o Estado não tem, não é, para si instrumentos que possibilitem as pessoas de manterem essa posição de igualdade, né? Nasce aí um Estado que deveria ser um Estado que implementasse políticas públicas capazes de permitir às pessoas a efetiva manifestação, e não é, o efetivo exercício dos seus direitos de liberdade e também agora de igualdade diante daquelas políticas públicas implementadas pelo Estado, não é? Acesso a vários tipos de políticas públicas que eram aí dispersadas, né, de forma indistinta a toda a coletividade. Ok, temos aí, então, um Estado organizado, um Estado orgânico, não é? No sentido mesmo de ter órgãos capazes de oferecer às pessoas todo tipo de prestação social que precisassem, não é? Havia aí um Estado organizado, não é? Por quê? Porque a organização ela incita a um Estado social de direito. Amigos, pensemos, é impossível pensarmos em um Estado social, um Estado prestacional, sem vincularmos essa ideia de um Estado social à ideia de organização, porque, afinal de contas, o Estado precisa, sim, de uma estrutura tal que seja capaz de oferecer subsídios públicos, não é? Políticos públicos para que as pessoas possam exercer seus direitos agora positivados, não é? Direitos e garantias fundamentais, expressos aí em várias cartas políticas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, não é?
Vejamos, meus amigos, a partir daí faz-se necessário, não é? Até mesmo assim, inconteste a ideia de um Estado prestacional sem que tenha aí a possibilidade de colocar os interesses da coletividade em uma posição de supremacia, de superioridade, de anterioridade aos interesses privados, não é? O que acontece? Os juristas que defendem essa mitigação do princípio da supremacia do interesse público, eles defendem essa relativização por conta até mesmo de que se vislumbra no atual cenário político, econômico, ambientalista, não é? Um cenário em que está sendo violado, estão sendo violados, desculpe, alguns direitos e garantias fundamentais, não é? Essa violação observada pelos defensores da relativização do princípio da finalidade pública, essa violação, dizem, não é? Sustentam esses juristas, que ela é provocada justamente pela confusão que se estabelece entre interesses do próprio gestor público, do próprio servidor público, entre interesses do próprio gestor e interesses da coletividade. Uma confusão que se estabelece entre interesse primário e interesse secundário. Ok, sabemos que não os interesses primários, não é o interesse do bem comum da coletividade, não se confunde com o interesse secundário, o interesse do Estado enquanto pessoa jurídica de direito público, não é? Mas também não pode ser uma confusão tal que imprima ao particular um ônus excessivamente insustentável, não é? Diante disso, diante dessa preocupação da violação de direitos e garantias fundamentais, esses juristas sustentam que o Estado tem que, ao oferecer uma prestação administrativa ou que seja ainda jurisdicional, deve sim oferecer esta prestação na qual se perceba um resultado que seja minimamente útil, seguro, não é? Equânime e estável, não é? Agora, pensemos, amigos, ok, nós temos uma carta política, não é, de 1988, que pode ser considerada, desculpe-me, um texto um tanto prolixo, porque percebemos que o Constituinte de 88 tentou, de forma incessante, não é, prever todas as situações. E nós, estudiosos do direito, sabemos que as normas não têm essa característica, não é? E não tem nem, não há como se conceber, né, normas que venham a prover todas as situações, não é? Sabemos que as normas não são provedora de todas as situações, não é? Até mesmo, amigos, pensando sob o ponto de vista prático, como eu havia dito no início do nosso bate-papo, não é? A sociedade tem ganhado contornos extremamente acelerados,
não é? Comportamentos que antes eram assim, inconcebíveis, não é? Hoje são aceitos, não é? E são até juridicamente tutelados, não é? Isso não é objeto da nossa discussão agora, mas fato é que muitas condutas que outrora eram reprováveis, hoje são aceitas e até mesmo tuteladas. E é claro, meus amigos, é, é, é plenamente compreensível que devemos, sim, né, aceitar certas condutas, aceitar certos comportamentos, não é? Objetos aí de tutela jurisdicional, tutela até mesmo da atividade legiferante, não é? Por quê? Pelo próprio respeito, não é? Pela própria observância dos direitos e garantias fundamentais, né? Agora, voltando ainda, amigos, ao que os juristas que defendem a mitigação do princípio da supremacia do interesse público, eles ainda defendem que, ao analisar a casuística, não é? O intérprete do direito deve se valer, não é? Deve ter à sua disposição princípios, não é? Princípios esses que estão aí espalhados, não é? Por todo o texto constitucional, né? Princípios que, se não estão de forma expressa, estão sim de forma implícita, não é? A partir de uma leitura detida, de um estudo analítico, de um estudo sistemático da Constituição, nós chegamos à conclusão de que o Constituinte ele permitiu que esses princípios estivessem ali, não é? Ociosos, vagos, até um determinado momento, até o momento em que o intérprete do direito chegasse e com detido critério, não é? Se valesse daquele determinado princípio e o incidisse sobre a norma, não é? A partir daí é que nós encontramos uma interpretação conciliadora. Mas conciliadora do que, Luciana? Conciliadora de princípios e de pretensão. Pretensão dos particulares, não é? Que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, o intérprete, ao analisar o caso, ele deve olhar para os princípios norteadores tanto da administração pública, que também estão expressos em, em vários diplomas relativamente à atividade administrativa, não é? Como, por exemplo, a Lei 9784, que disciplina o processo administrativo no âmbito federal, ela traz ali expresso o princípio da segurança jurídica, não é? Talvez princípios que não encontremos na Constituição, nós podemos sim encontrá-los na legislação esparsa, relativamente ao estudo administrativista. Isso quer dizer o quê, Luciana? Que o intérprete, analisando a casuística, deve sim levar em conta os princípios, não é? Aplicá-los ao caso concreto. Como eu disse, eles têm, né, essa natureza, os princípios têm essa essência de ociosidade, desculpe-me, de vagueza, mas por um período curto, relativamente, não é? Porque quando nos deparamos, quando enfrentamos um caso trazido por um particular, não é? Aqui, meus amigos, eu quero deixar claro que eu estou me referindo, não é, ao âmbito do direito administrativo, tá? Exclusivamente.
Então, quando o particular vem, não é, vem à procura, né, da tutela de seus direitos que ele considera, desculpe-me, igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico, assim como o interesse da coletividade, esse intérprete deve olhar para a ótica dos princípios a fim de melhor atender a demanda do particular, não é? A fim de chegar a um resultado que não expresse nenhum prejuízo à coletividade, não é? Isso, meus amigos, a gente pode dizer, mas espera aí, Luciana, é uma coisa assim muito muito difícil, é algo assim extremamente abstrato, não é? Pensarmos que o particular pode obter um resultado favorável a ele em detrimento do interesse da coletividade. Meus amigos, o que eu quero dizer, não é? O que esses juristas trazem, não é? Para a nossa discussão, não é? Para nosso objeto de estudo, é que é plenamente possível, sim, atender ao pleito do particular, desde que, claro, não impondo, não é? Não imprimindo uma carga excessiva, de forma que se torne insuportável aos interesses da coletividade. Como eu já havia dito, os interesses do particular não representam necessariamente, obrigatoriamente, uma prestação pecuniária, uma prestação patrimonial. Não. Muitas vezes, o que o particular pretende é uma pretensão declaratória, não é? Anulatória, mas que está aí envolvido interesse do bem comum, não é? Então, diante disso, o que o intérprete deve fazer? Deve aplicar princípios como os da razoabilidade, proporcionalidade, adequação, não é? Para melhor atender às pretensões do particular, não é? E aqui também há de ser feita uma reserva, não é? Com relação aos interesses do particular. O particular não deve ser visto como uma pessoa com pretensões individualistas, egoísticas. Não. Não nesse sentido, meus amigos. Porque aí, claro, é natural, não é? Pensarmos que se a pretensão do particular tiver essa expressão egoística, não é? Aí não cabe falarmos em mitigação do princípio da supremacia do interesse público, não é? Porque é claro que o particular, né, num caso como esse, não é? Em que é notória, não é? A pretensão individualista, egoística, não é? E até muitas vezes maléfica aos interesses públicos, não é? É claro que aí há de se fazer uma reserva, não é? Bem, mas pensemos que não seja esse o caso, não é? Bem, esses juristas defendem que é plenamente exequível, não é? Uma prestação dessas, em que o princípio da supremacia ele está sendo afastado, mas não de forma absoluta, mas de forma a não deixar o particular desassistido, não é? Porque entre interesses opostos, não é? Não haverá sobrecarga excessiva, porque uma sobrecarga, meus amigos, dificilmente não vamos nos deparar com uma certa sobrecarga, seja para o particular, seja para a administração,
não é? Mas que seja uma carga, não sobrecarga, não é? Uma carga possível de ser suportada, né? Diante de interesses que, novamente, meus amigos, os defensores, os juristas que defendem essa mitigação do princípio da finalidade pública, também colocam os interesses da coletividade numa posição de horizontalidade com os interesses do particular, não é? Porque o que eles entendem, não é? Que os direitos e garantias fundamentais estão aí difundidos, não é? Nos nossos diplomas, nos nossos diplomas legais, não é? A persecução da finalidade pública pela administração tem no seu bojo, não é, a difusão, não é, de direitos e garantias fundamentais. Claro, o interesse público é um dos direitos e garantias fundamentais, não é? Mas o que nós estamos tratando aqui, meus amigos, é se eu posso relativizar esse princípio quando o particular, não é, vem até a administração em âmbito administrativo ou jurisdicional, não é, com esse pleito. E esse pleito, ele entra em conflito, de certa forma, com esse princípio da superioridade do interesse, não é? Bem, meus amigos, diante de toda essa discussão, não é? Os próprios legisladores perceberam a importância do assunto, a importância de ser positivada, não é? Essa mitigação do princípio da finalidade pública, não é? Com todas as reservas, com todas as ressalvas que devem ser feitas, né? Que em 2015 veio a lei de arbitragem aplicada a litígios que envolvam a administração pública direta e indireta, não é? Inclusive, legislação essa que alterou a própria lei de arbitragem. A lei 13.129 de 2015, que trata justamente da arbitragem em litígios que envolvam a administração pública direta e indireta, trouxe alterações à própria lei de arbitragem, não é? Então, nós vemos aí que a mitigação desse princípio atingiu determinada proporção que precisou até mesmo, não é, de certa positivação, não é, para que se ali assentasse, para que se ali pacificasse, não é, essa discussão acerca de podemos ou não levar à arbitragem litígios administrativos, não é? No âmbito da administração pública, melhor dizendo, não é? Há julgados também que nós percebemos que há certa mitigação do princípio da supremacia do interesse público. Eu estava, nas minhas pesquisas, eu encontrei um julgado, não é? Posto sob análise do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, de um servidor público que havia sido removido de ofício, não é? E ele alegava que não poderia ser removido para lotação de destino, porque na lotação de destino não havia um curso de nível superior equivalente ao que ele cursava na lotação de origem. E o que era mais agravante, meus amigos, o que agravava, não é, a possibilidade de remoção, era o fato de que o cônjuge do servidor não poderia acompanhá-lo à lotação de destino, não é? Isso para o Supremo, não é? O Supremo fundamentou a decisão, não é? O Supremo entendeu
pela não remoção do servidor, não é? Fundamentando a decisão no princípio da família, não é? Um princípio constitucional, o princípio da unidade familiar, não é? Assim como o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. O servidor tinha filhos, não é? Então, quer dizer, tem aí, meus amigos, que analisar sob uma ótica realmente principiológica, não é? Entre bens igualmente tuteláveis, não é? Porque o que é menos oneroso para o particular, que no caso aí seria o servidor público, não é? Uh, Vejam só as consequências, não é? As consequências não só jurídicas, não é? Mas também consequências fáticas que teriam aí reflexos, não é? No sentimento, né, do que se pode considerar uma família, porque havia aí interesses de uma família. É o que eu havia dito anteriormente, meus amigos. Muitas vezes o interesse de um particular não é um interesse, desculpe-me, individualista, é um interesse, não é, que está aí envolvido por uma interesse de uma família, não é? Muitas vezes interesse de interesses de uma família, interesses até mesmo entre vizinhos, não é? E hoje entendemos que família tem um conceito, né, muito mais elástico, muito mais extenso e que deve ter mesmo, não é? E que merece sim a tutela do Estado, não é? Bem, meus amigos, eu até estive conversando há alguns dias com um árbitro aqui da Câmara de Arbitragem e Mediação do Comércio de São Paulo, e ele até sugeriu que, por exemplo, no caso de Brumadinho, não é? O litígio ali entre os interesses dos moradores e os interesses da Vale, não é? Poderiam ser levados à apreciação da arbitragem, né? O que esse árbitro defende? Que é plenamente possível levar à apreciação de uma arbitragem, da composição de uma arbitragem, interesses que, muito embora difusos, não é, coletivos, mas que serão ali analisados, não é, uma vez colocados à análise de uma arbitragem, esses interesses, como por exemplo no caso de Brumadinho, o resultado, digamos, não é a decisão dessa arbitragem seria convertida em um TAC, termo de ajustamento de conduta, homologado pelo Ministério Público e sob a supervisão do Ministério Público, não é? Então, percebemos que, mesmo nesses casos em que estão envolvidos aí, irrefutavelmente, não é? Interesses difusos, interesses coletivos, e claro, não é óbvio, interesses de uma coletividade, é sim possível, sim, é praticável, não é, a solução desse litígio através de arbitragem, não é? Através de uma análise, de uma arbitragem. Então, meus amigos, percebemos que, diante de uma discussão que vem ganhado, não é, contornos expressivos, nós não podemos negar,
não é? Nós não podemos subestimar, nós não podemos negligenciar o fato de que o princípio da supremacia do interesse público passou a não ser mais um princípio absoluto, não é? Mas isso alguns podem até dizer, Luciana, há muito se entende que não é um princípio absoluto. Sim, meus amigos, há muito se entende que não é um princípio absoluto. Mas essa corrente que defende a relativização desse princípio, ela traz subsídios muito mais pujantes, não é? Que, que fazem com que seja mais, faz com que seja mais recorrente, que faz com que seja mais incisiva, não é? Essa necessidade de se analisar a casuística relativizando a supremacia do interesse público, não é? Porque o particular nós percebemos que tem vindo com pretensões que não são de cunho exclusivamente patrimonial, exclusivamente pecuniário, não é? E isso, meus amigos, tem gerado jurisprudência, não é? Já tem aí jurisprudência a respeito dessa mitigação. Eu dei aqui apenas o exemplo de um julgado, né, posto à análise do STF, mas nós podemos encontrar outros, né, de igual importância ou de até mesmo maior importância, não é? Ouso falar porque nós sabemos que não, como eu disse também, né, não querendo ser repetitiva, mas reiterando, não é? A norma não pode ser provedora de tudo, não é? Então, aí entra novamente a, o quão crucial é, não é? Esse olhar detido para os princípios, não é? Que serão fundamento para as decisões administrativas ou jurisdicionais, não é? Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham, né, se beneficiado desse debate, não é? Eu gosto muito de trazer à discussão assuntos que são cada vez mais pertinentes, não é, ao estudo. Aqui eu estou me referindo exclusivamente ao estudo do direito administrativo e constitucional, porque são objeto do meu estudo, mas assim, o direito nós sabemos que é muito difícil, não é? Nós olharmos o direito de forma assim muito fragmentada. Sempre teremos que, digamos, de uma forma muito respeitosa, invadir o âmbito, né, de uma outra área do direito. Essa questão do princípio da supremacia do interesse público, né, essa mitigação, até mesmo, meus amigos, eu tenho ouvido discussões até mesmo na área penal, não é? Mas aí faz-se necessária uma outra discussão, não é? Bastante fecunda. Por quê? Porque envolve um outro tipo de bem, né? Pleiteado pelo particular, que no caso é a liberdade. Um bem que é, assim, um bem que foi o início, né, da nossa discussão, quando eu disse que as pessoas lá à época pós-Revolução Francesa, não é? Eles clamavam por esse direito à liberdade, direito de liberdade, não é? Manifestado, exercido de forma irrestrita, não é? E sabemos hoje que a liberdade, hoje não é? Desde a concepção daquele Estado social, não é? Passou-se a ver a liberdade como um bem
que pode sim sofrer restrições, não é? A depender da casuística, a depender da proporcionalidade, não é? Ou melhor, eu falo aqui em princípio da proporcionalidade, mas eu quero me referir a depender da proporção, não é? Que, que digamos aí, não é? Que a malversação do exercício desse direito, não é? Infligiu um prejuízo à coletividade, não é? A depender da proporção que essa malversação infligiu na esfera de direitos do outro, não é? Por isso, uma discussão que é, ai, meus amigos, é muito interessante, não é? Mas que requer aí um tempo um tanto maior, não é? Porque é, é natural, não é? A posição de vários lados, sob várias óticas, sob perspectivas que nós até mesmo não conseguimos vislumbrar, né? Acredito até que, poxa, mas eu nunca cheguei a pensar dessa forma, não é? Mas enfim, meus amigos, eu estou à disposição de vocês para esclarecimento de qualquer dúvida, não é? Eu vou deixar meu contato com vocês, qualquer dúvida, eu prefiro esclarecê-las através do WhatsApp, que eu acho muito mais rápido, vocês mandam a dúvida e eu as respondo, né? Por áudio, eu acho muito mais rápido, muito mais proveitoso também, né? Otimização do tempo. Meu contato é o 11 94876 4641, tá bem? Luciana, e agradeço muito a companhia de vocês. Eu espero que o debate tenha sido benéfico, não é? Proveitoso, não é? E que provoque em vocês, estudiosos, caros colegas, estudiosos do direito, provoquem em nós, não é, esse sentimento de sempre procurar adaptar, não é, o direito à necessidade da sociedade, não é, a necessidade da coletividade, mas não nos furtando de olhar para o particular, não é? Isso me referindo aos estudos administrativistas, certo? Então, meus amigos, quero deixar aqui essa provocação, por assim dizer, não é? Desse debate e de outros também, não é? E mais uma vez, meus amigos, olhemos, não é? Essa corrente de relativização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, não é? Sob uma ótica também de confiança, não é? Confiança da atuação pública, confiança que a gestão pública deve estimular no administrado. O administrado deve ter esse sentimento de fidedignidade dos atos administrativos. Os atos administrativos, a atuação pública, a atuação do gestor público, deve ser tal que inspire no administrado esse sentimento de confiança, esse sentimento de lealdade, lealdade no sentido do quão fiel, fidedignos são os atos da administração, não é? E essa atuação é baseada no princípio da confiança, meus amigos, deve também levar em consideração os interesses do particular, não é? Essa é uma outra forma de se analisar a pretensão do particular
sem que coloquemos os interesses coletivos numa posição de depreciação. Não é isso, não é? Pois bem, meus amigos, eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham achado o discurso, de certa forma, não é proveitoso, e espero vê-los num próximo debate. Muito obrigada.